Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Segue aí o resumo da nossa lição de panorama do Antigo Testamento. Como havíamos prometido, estaremos resumindo cada matéria, as 5 lições contidas em cada matéria do ITEL. Segue aí então, panorama do Antigo Testamento. Tudo que nós vimos numa visão panorâmica das nossas lições será exposto aí nesse vídeo. Então já vai assistindo aí para você ficar a par da lição que foi estudada. Na primeira lição de panorama do Antigo Testamento, nós estudamos concernente ao tema Introdução ao Antigo Testamento e Pentateuco. Nós vimos dentro desse tema que o Antigo Testamento representa a primeira das 2 grandes partes que a Bíblia foi dividida, sendo o Novo Testamento a outra parte. Nós vimos que o Antigo Testamento foi a Bíblia que os apóstolos e que o próprio Cristo usava para pregar. Com muita frequência, Jesus usava o Antigo Testamento, os apóstolos, os discípulos, enfim. E nós vimos também que o Novo Testamento reconhece a autoridade do Antigo Testamento como palavra de Deus. Nós vimos, por exemplo, em Marcos capítulo 7, versículo 13, a Bíblia citando o Antigo Testamento como a palavra de Deus. E nós vimos que essa nomenclatura de Antigo Testamento se originou possivelmente nos escritos paulinos, quando Paulo diz, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14, Paulo disse: pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da Antiga Aliança, olha a nomenclatura, Antiga Aliança, o mesmo véu permanece não lhe sendo revelado, em Cristo é removido. Então, possivelmente, essa nomenclatura do Antigo Testamento se originou com os escritos paulinos. Nós vimos também a respeito das fontes de revelação. Nós vimos ali que foram de onde os autores do Antigo Testamento, além da inspiração do Espírito Santo, com certeza, sem sombra de dúvida, eles também se valeram de 2 fontes de inspiração, de revelação. Eles se valeram da tradição oral, que eram fatos ocorridos antes da aparição da escrita, e eles também se valeram da tradição escrita. Por diversas vezes no Antigo Testamento, nós vamos ver os autores bíblicos citando livros antigos. Por exemplo, em Números capítulo 21, versículo 14, você vai ver Moisés fazendo citação de o livro das guerras do Senhor. Vai ver lá também em Josué capítulo 10, versículo 13, fazendo citação do livro do reto, o livro do justo, ou o livro de Jasser, no hebraico. E nós vimos também a respeito da estrutura do Antigo Testamento. Nosso Antigo Testamento é dividido em 39 livros, que nós classificamos da seguinte forma: Lei ou Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Nós dividimos os livros históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º de Reis, 1º e 2º de Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, 12 livros. Nós também vimos os livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, e os livros proféticos, que tem 2 subdivisões. Os livros proféticos é dividido em profetas maiores e profetas menores, uma totalidade de 17 livros, sendo 5 os profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os outros 12 vai de Oséias até o livro de Malaquias, ou seja, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São aí a estrutura do nosso Antigo Testamento. E nós vimos a língua na qual o Antigo Testamento foi escrito, na sua grande maioria foi escrito em hebraico, porém tem alguns textos como, por exemplo, Esdras capítulo 4, versículo 8, capítulo 6, versículo 18, capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 26, Daniel, do capítulo 2, versículo 4 ao capítulo 7, versículo 28, Jeremias, capítulo 10, versículo 11 e Gênesis 31, 47, 2 palavrinhas lá de Gênesis 31, 47, foram escritos em aramaico, ou seja, uma grande maioria foi escrito em hebraico, porém tem parte que foi escrito em aramaico. Nós vimos o motivo disso, foi bem explicado na nossa lição, e nós vimos também concernente ao Antigo Testamento judaico, que os judeus chamam a Bíblia deles, que é o Antigo Testamento, de Tanar, que é um acróstico de Torá,
Nevim e Ketuvim, ou lei, profetas e escrito. Nós vimos o que é um acróstico, estudamos o que é o acróstico, né, na língua hebraica, e eles chamam o Antigo Testamento de Tanar para, indiretamente, eles anularem o nosso Novo Testamento. Porque se eles chamassem de Antigo Testamento, consequentemente estavam validando o Novo Testamento. E eles não validam o Novo Testamento, eles dizem que não é inspirado por Deus. Nós vimos essa questão também bem pormenorizada. Nós também vimos que a Bíblia dos judeus, o Tanar, embora tenha o mesmo conteúdo bíblico que o nosso Antigo Testamento, eles possuem apenas 24 livros. Aí o irmão vai perguntar o porquê. O professor acha, por que tem 24 livros só e na nossa tem 39 se é o mesmo conteúdo? Por exemplo, nós dividimos primeiro e segundo reis, eles não. É um livro só. Nós também dividimos primeiro e segundo crônicas, nós dividimos Esdras e Neemias, mas para eles é um livro só. Os 12 profetas menores também é um livro só. Então isso daí dá uma resumida na quantidade de livros, mas a composição, a quantidade de material escrito é a mesma, mesmo conteúdo bíblico, né? Nós também vimos a estrutura da Bíblia deles, que é do Tanar, que é Torá, que é os mesmos 5 livros que nós temos, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. A divisão dos profetas, eles dividem em profetas anteriores e profetas posteriores, assim como nossos profetas, livros proféticos é dividido, os profetas deles também têm divisão entre profetas anteriores e posteriores. Nos anteriores, eles têm Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º de Reis. 1º e 2º Samuel um livro só, 1º e 2º Reis também um livro só. Nos profetas posteriores, eles têm Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Aí na terceira divisão deles, que eles chamam de Ketuvim ou Retuvim, que é escritos, o que na língua grega é hagiógrafos, que é escritos sagrados, eles têm os livros poéticos, que é Salmos, Provérbios e Jó. Observe que Salmo é o primeiro livro da parte dos escritos da língua judeu. Grave isso aí, falaremos daqui a pouquinho. E eles têm também os 5 rolos, que é os Megilot, que é Ruth, Cantares, Eclesiastes, Lamentações e Esther. E eles têm também, nos livros históricos, Daniel, Esdras e Neemias e 1º e 2º Crônicas. Observe que o último livro dos judeus, na Bíblia deles, é Crônicas, diferente da nossa ordem cronológica. Nós vimos também que essa divisão é reconhecida pelo próprio Senhor no Novo Testamento, divisão da Bíblia dos judeus, lá em Lucas capítulo 24, versículo 24, Jesus disse, convim que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, os salmos é o primeiro livro dos escritos, por isso que ele se referiu como salmos. E nós vimos também uma introdução ao Pentateuco. Nós vimos que a palavra Pentateuco, que é uma junção de 2 palavras gregas, pente e teukos. Pente, 5, teucos, estojo, receptáculo, que o que por fim, posteriormente, foi usado para guardar rolos ou volume, que foi usado posteriormente. Então, Pentateuco, 5 livros, 5 rolos. Essa palavra Pentateuco não aparece na nossa Bíblia. Ela foi usada pela primeira vez pelos judeus alexandrinos do século I depois de Cristo. Vimos isso aí também de uma forma bem pormenorizada. E nós vimos também que esse nome que nós damos ao nosso Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, são um nome que na verdade não é na língua hebraica. É um nome que veio da língua grega. Já estudamos isso pormenorizado. Os judeus chamam os 5 primeiros livros de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidebar e Devarim. Os mesmos 5 livros que nós temos, eles dão outros nomes por cada primeira palavra do primeiro versículo ou da palavra principal do primeiro versículo. Estudamos isso aí também bem pormenorizado. O livro de Gênesis, por exemplo, nós chamamos ele, através da Septuaginta ou Septuaginta, a pronúncia grega, de Gênesis, ou Gênesis, que é a origem, e o princípio, e no hebraico Bereshit, que é no princípio. Nós também vimos uma síntese do livro de Gênesis, é o viveiro das gerações da Bíblia. Nós vimos também a síntese bem pormenorizada. Nós também vimos sobre a situação de Caim, na página 15 do seu livro, viu lá sobre o fato da palavra suportar, o sinal que Deus botou em Caim. Vimos isso daí tudinho na sua linguagem original.
Vimos também sobre o tema principal do livro de Gênesis, que é origem. Vimos ali que é a origem de todas as coisas, origem dos céus, origem da terra, origem do homem, origem do pecado, origem da redenção, enfim. Vimos esse tema pormenorizado. Vimos também a terminologia da palavra pecado, tem várias terminologias no hebraico para a palavra pecado, está aí na sua página 18 e 19. Vimos também sobre a data do livro de Gênesis, que foi cerca do ano 1446 a.C., aproximadamente. Vimos o autor, que foi Moisés, possivelmente grande parte atribui a Moisés. Vimos a estrutura do livro de Gênesis, bem pormenorizado. Vimos também sobre o livro de Deuteronômio, o livro de Êxodo, perdão, que é Liber Exodus na Bíblia Latina. Vimos que o nome Êxodo é do grego ekrodos, que é tirar, sair, tirar para fora, né, saída, juntão de duas palavras gregas, ek-rodos, ek, tirar de dentro para fora, e rodos, caminho, resumindo, saída. Mas na língua hebraica é veler shemot, e esses são os nomes, ou só shemot, que é nomes. Vimos uma síntese do livro, que é a redenção pelo sangue. Vimos também que o tema principal do livro de Êxodo é a saída do povo do Egito e caminhando para a terra prometida. Fizemos uma tipologia muito importante e edificante. Vimos também a data do livro, que é cerca do ano 1430 a.C. Vimos também a respeito do autor do livro, que é Moisés. Vimos a estrutura do livro, as divisões que dá para estudar de uma forma mais fácil esse livro também. E também vimos sobre o livro de Levítico, né? Na língua latina, Liber Levíticos, na língua grega, Leviticum, que é a respeito dos levitas, mas na Bíblia dos judeus, esse nome é Vaikra, que é E chamou, por causa da primeira palavra do livro. Explicamos também pormenorizado. Outros nomes que Levítico recebe também na Bíblia é o livro do sacerdote, o livro da lei dos sacerdotes ou a lei das ofertas. Vimos também pormenorizado, e uma síntese do livro de Levítico, que é Santidade ao Senhor, que estudamos pormenorizado. Vimos também o tema principal, que é Deus revelando a sua santidade para o adorador, e o adorador tem que ser santo para se aproximar de Deus, né? Vimos ali bem pormenorizar a data do livro, cerca do ano 1440 ao ano 1400 a.C., aproximadamente. E o próximo livro, o autor do livro Moisés, o próximo livro nós vimos também que é o livro de Números, né? Na língua hebraica, na língua grega, Artimoi, na língua hebraica, Bemdebar, que é no deserto. Esse nome também traduzido a Septuaginta Artimoi, por causa dos recenseamentos que podem ser encontrados nos capítulos 1 e no capítulo 26 do livro. Também vimos a respeito, uma síntese do livro de Levítico, né? Em Êxodo nós vimos Israel redimido, em Levítico nós vimos também Israel em adoração, e em Números nós vimos Israel servindo ao Senhor. Explicamos pormenorizado, e vimos também o tema principal, que é a contagem do povo no deserto, estudamos pormenorizado, e vimos também a data do livro, 1440 ao ano 1400 a.C. aproximadamente. O autor Moisés, sem sombra de dúvida, explicamos a questão da autoria, e a estrutura do livro, explicando uma estrutura bem fácil para se estudar o livro de Números. E também o último livro do Pentateuco que nós vimos também foi o livro de Deuteronômio, que é uma repetição das leis. O termo Deuteronômio vem do grego deuteros e nomos, que é segundas leis. Deuteros, segundo, nomos, leis, ou seja, segunda lei ou repetição da lei. Por quê? No livro de Números, aquela primeira geração morre no deserto. Deus permite eles ficarem ali 38 anos rodando no deserto. Explicamos a questão da quantidade de anos também bem pormenorizado. Vimos também que Moisés precisou repetir a lei para a geração que ia entrar na Terra Prometida. Então é o livro de Deuteronômio. No hebraico é Eler Hadevarim, que é estas são as palavras, ou Devarim, Hadevarim, que é as palavras. Vimos também a síntese do livro, que é recordar, obedecer e cuidar, para não fazer o mesmo erro que os pais deles haviam feito. E vimos também o tema principal do livro, que é a respeito do próprio nome, uma repetição das leis. Deus queria lembrar aquele povo. E vimos também a data do livro, ano 1400 a.C. aproximadamente.
E vimos o autor, que é Moisés, explicamos ali que Moisés começou, mas quando fala da morte de Moisés, foi Josué que terminou, segundo a tradição talmúdica, né? E para nós a Bíblia diz que Moisés escreveu e está escrito. Pois bem, meus amados irmãos, vimos aí a estrutura do livro, bem pormenorizado, está aí o resumo da nossa primeira lição de panorama do Antigo Testamento, viu? Baruch Hashem, que o Eterno o abençoe.